8 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando aqui na nossa programação. Já começo esta edição do Bom Dia Produtor, seguindo para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. É claro que você já sabe, são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. E a gente começa pelo sudeste do Brasil com os preços mínimos. Hoje abrindo para você com queda de R$ 5,00 em Barretos e Araçatuba, como você pode ver aí na sua tela. Essa queda interfere no valor referência da arroba, que cai para R$ 261,00. Tem queda de R$ 3,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, que deixa o valor referência em R$ 226,50. Além disso, tem queda de R$ 4,00 no Triângulo Mineiro, arroba cotada a R$ 241,50. Tem queda também de R$ 5,00 no sul do estado mineiro, arroba em R$ 251,00, como você observa aí na sua tela. As demais praças não apresentam variação, destaque para o Rio de Janeiro em R$ 246,50. Um abraço aí para a nossa audiência carioca e também no Espírito Santo, com o valor de R$ 231,50, sem registrar variação na manhã desta quinta-feira. Vamos caminhando, sul do Brasil vai chegar aí para você também com as nossas principais praças. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem registro de alteração para hoje. O Paraná vem R$ 263,00 na região noroeste, Santa Catarina no oeste cotado a R$ 279,00, Rio Grande do Sul na região oeste a R$ 9,25 o preço pago pelo quilo e a R$ 9,35 o preço pago pelo quilo na região de Pelotas, também no estado gaúcho. Nenhuma variação registrada para hoje. Primeira tela do Centro-Oeste, agora eu mostro para você, destacando o Goiás e também o Mato Grosso do Sul, que não apresentam variação. Goiânia e o sul do estado goiano permanecem em R$ 236,50 em seu valor de referência, e as três principais praças do estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, sem apresentar variação, continuam em R$ 254,00. Caminhando mais um pouco, é hora da segunda tela do Centro-Oeste, é o Mato Grosso chegando aí para você. Tem queda de R$ 3,00 em Cuiabá, arroba em R$ 236,50 e queda de R$ 3,00 no Sudoeste Mato Grossense, arroba com seu valor referência em R$ 236,50. As outras duas praças, Norte e Sudeste, não apresentam variação. No Norte, arroba em R$ 241,50 e no Sudeste em R$ 236,50. Caminhando mais um pouco, a gente chega no Nordeste brasileiro com queda de R$ 3,00 no Oeste do Maranhão, arroba em R$ 228,50 e a única praça que tem mudança. As outras não mudam, Alagoas vem a R$ 274, Oeste Baiano a R$ 246,50 e o Sul do Estado Baiano a R$ 239,50. Pra gente terminar, é hora do Norte do Brasil, Nortão chegando aí na tela para você, sem registro de variação para hoje nas principais praças, Acre a R$ 231,50, Redenção no Pará R$ 226,50 igual ao Marabá, R$ 244,50 em Paragominas, também no Pará, Sudeste de Rondônia vem a R$ 224,50, o Sul do Tocantins R$ 231,50 e a gente termina com o Norte do Tocantins a R$ 229,50, números que não mudaram de ontem para hoje, mas é claro que ao longo do dia você acompanha outras atualizações na programação do Canal do Boi. Você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração da nossa parceira Scott Consultoria. Sistemas de produção da agricultura sustentável conta com um princípio de manejo que não permite o uso de produtos químicos como herbicidas para o controle de ervas daninhas. Dentro desse conceito, a UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, desenvolveu uma máquina que faz o controle do mato de forma mecânica no sistema plantio direto, sem remover o solo. É o que você vai ver agora com o Mauro Andrade. Nós estamos no Centro Vocacional Tecnológico da UniOeste, aqui no campus de Marechal Cândido Rondon, e vamos conversar com o professor Emerson Fey, que está desenvolvendo máquinas específicas para a agricultura orgânica. Professor Emerson, satisfação conversar com você. Fala um pouquinho dessa máquina que tem como objetivo substituir o herbicida, é isso?
É isso mesmo, né? Então nós temos uma máquina aqui que ela controla as plantas daninhas na entrelinha das culturas depois da emergência delas. Então é uma máquina que atua após a emergência das culturas e aí os mecanismos dela vão cortando as plantas daninhas rente à superfície do solo e com um grande diferencial dessa máquina que ela funciona em plantio direto, com a presença de palha, para depois deixar essa cobertura do solo para proteger contra o sol, contra a chuva e assim por diante. Uma pergunta, ela pode ser usada também para agricultura convencional, apesar de ser plantio direto? Com certeza, e aqui na nossa estação experimental isso já aconteceu. Nós tivemos aqui uns anos atrás, quando a gente ainda estava desenvolvendo a máquina, problemas com buva, que tem no Brasil afora aí nos cultivos, resistência da buva aos glifosato e assim por diante. E os nossos funcionários aqui usaram essa máquina na área de soja convencional para controlar a buva, né? Então, essas tecnologias que a gente desenvolve de máquinas, a gente enxerga elas perfeitamente tanto na agricultura orgânica, que no momento é a maior demanda, mas daqui a pouco avança para sustentável ou até para convencional, né? E a vantagem é que esse disco ele corta a erva daninha e deixa a palhada sobre o terreno. Exatamente, né? Então, há 30, 40 anos atrás, nossos agricultores usavam muito máquinas semelhantes a essas. Mas o solo era revolvido na época, então era um solo preparado, não tinha presença de palha. Mas a nossa agricultura no Brasil, e que bom que aconteceu isso, avançou para o plantio direto, né? E comemorou 50 anos no ano passado. E na agricultura orgânica a gente também quer usar essa tecnologia para proteger, conservar o solo. E aí essa máquina consegue trabalhar com a presença de palha que as antigas não conseguiam. Ela já está em pleno funcionamento ou vocês ainda estão em fase de desenvolvimento? Essa máquina aqui, que é essa que a gente está vendo, ela está em pleno funcionamento. Essa é uma máquina que é de origem da Europa, fabricada lá e adaptada para as nossas condições. Alguns componentes foram inclusive fabricados aqui no Brasil para funcionar bem em plantio direto. Mas já tem alguns protótipos desenvolvidos no Brasil que estão sendo testados e que vão estar logo, logo à disposição aí dos agricultores para serem usados. E essa máquina ainda tem um diferencial que ela tem componentes eletrônicos como uma câmera, como atuadores eletrônicos que fazem com que ela tenha mais precisão para trabalhar nas entrelinhas da cultura sem danificar a linha da cultura, que geralmente é um problema nesse sistema de trabalho. De Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Mauro Andrade. As previsões meteorológicas indicam que o El Niño pode chegar a partir do segundo semestre de 2023. O fenômeno climático ocorre quando o Oceano Pacífico fica mais quente que o normal e afetando aí as chuvas e as temperaturas em todo o mundo. Isso, por sua vez, também interfere nas plantações. A equipe do Rio Grande do Sul conversou com um especialista em agrometeorologia da Embrapa sobre esse tema. É o que você acompanha na reportagem de Graciela Caeno. Após pouco mais de 3 anos, o Laninha não está mais presente e para os próximos meses, as condições neutras do El Niño Oscilação Sul, o ENOS, voltam a atuar. Enquanto o Laninha trouxe a seca, o El Niño tende a trazer um aumento da probabilidade de chuvas, podendo impactar na colheita do trigo brasileiro. Conversamos com um especialista da Embrapa para saber mais. Está muito claro os indicativos das principais instituições climatológicas mundiais, indicando a volta do El Niño a partir do segundo semestre. Mas também se deixa muito claro que as previsões nesse momento, principalmente em termos de projeções da intensidade do fenômeno, elas têm uma grande incerteza. Então, as previsões melhores sobre, efetivamente, quando o evento vai se configurar, será um evento extremamente forte, moderado, fraco, isso mais adiante, mas os indícios são bem claros hoje de encerramento do Laninha, uma fase de neutralidade ainda durante o nosso outono e no início do inverno a tendência da volta do El Niño. O agrometeorologista falou sobre a evolução tecnológica e de manejo dos cultivares, que contribui para minimizar os impactos negativos causados pelas condições climáticas. Com o passar do tempo, duas coisas aconteceram. A primeira delas, a evolução na genética das cultivares
que estão nas lavouras. A tecnologia do manejo de produção também melhorou bastante. E com isso a gente constata que o impacto do El Niño dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, eles têm sido cada vez menores. São negativos ainda na produtividade, na qualidade do produto, mas são muito menores, muito menos restritivos do que aqueles El Niños do passado. Apesar dos instrumentos tecnológicos disponíveis, o especialista alerta para a chegada do El Niño, principalmente para os estados do sul do Brasil, e que os produtores precisam adotar medidas de gestão de risco, estarem atentos ao calendário de semeadura, bem como utilizarem as políticas públicas e privadas de seguridade rural oferecidas. Mas é evidente que não podemos ignorar, sim, El Niño acende um alerta de um ano não tão propício em termos de condições ambientais para a produção de cereais, especialmente, eu diria, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, metade sul do Paraná, que são as regiões em que esse evento tem um sinal mais claro de impacto. Então, deve-se prestar especial atenção nisso, né? Procurando usar aí estratégias de diluição de riscos, estratégias de gestão integrada de riscos, que passam aí pela diversificação dos períodos de semeadura, que passam pela escolha dos produtos de proteção de plantas adequados, principalmente para aquelas doenças de difícil controle, que são as doenças de espiga, que aqui no sul do Brasil a principal preocupação é com a giberela, né? E o próprio potencial de rendimento a gente pode considerar. Também devemos estar sempre atentos, não se deve procrastinar a colheita de trigo em anos de El Niño, porque chuvas no período de colheita podem afetar negativamente a qualidade. Então, eu diria que deve ficar atento às projeções do clima, né? Deve ficar atento principalmente ao calendário de semeadura que é preconizado pelos ARCs, Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos, e um ano de El Niño, todos os anos, não se deve jamais abrir mão dos instrumentos de seguridade agrícola que estão à disposição dos produtores, as políticas públicas, tanto como ferramentas de políticas públicas, mas também quanto na área privada, da seguridade privada. Então, seguridade rural deve ser olhada cada vez mais como um insumo de produção, né? Porque a agricultura é uma atividade de risco, uma agricultura de investimentos intensivos, feita a céu aberto, né? A agricultura de lavoura, estamos falando, e ela é sujeita a riscos. Os dois grandes riscos estão relacionados a clima, um deles, e o outro é mercado, né? Os gastos podem não ser recompensados ao final pela questão de preço, né? De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. E quando o assunto é o agronegócio, são várias as oportunidades. O principal motor da economia brasileira é a exportação de produtos, principalmente aqueles que são ligados ao setor da agricultura, pecuária e mineração. Sobre esse assunto, a nossa equipe foi conhecer uma fazenda que tem como líderes mulheres que trabalham diretamente para fomentar o agro em todo o Brasil. Estamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, visitando esta propriedade rural para falar do agro e suas oportunidades. E aqui nessa fazenda é só olhar em redor que a gente percebe que está assim, ó, recheada de oportunidades. O negócio é tocado pela Rafa, pela Carol e pela Ingrid, né, Ingrid? Como que tem sido o trabalho aqui desenvolvido por vocês, mulheres fortes, né, e determinadas? A gente trabalha com soja, milho, na safra e safrinha, e temos 70 hectares de semi-confinamento. E nossa ideia é, depois que colher o milho, a gente plantou ele meio consorciado com a braquiária, quando colher o milho a gente soltar um gado para comer a braquiária e o resto do milho. O negócio é familiar. Na fazenda percebemos que tem de tudo um pouco. Sucessão familiar, mulheres à frente do negócio, tecnologias envolvidas, entre todas outras oportunidades que o agro proporciona. O que já percebemos no começo da nossa visita é que as três irmãs são unidas e dialogam sobre as tomadas de decisões. A gente dá muito certo, o nosso negócio é super familiar. Nós temos nosso pai que ajuda a gente, nosso irmão também, e a gente consegue lidando dia a dia com os
intempéries que tem. Nós investimos bastante tecnologia para trabalhar ao nosso favor, né? Nós investimos na análise de solo, investimos para cuidar de controle de praga, investimos em adubação, em tudo para que trabalhe ao nosso favor, para que nos ajude a ter uma colheita melhor, para que nos ajude a ter um animal que ganhe mais peso no maior tempo possível. Sempre trabalhamos com a tecnologia a nosso favor. Vamos conhecer então um pouco dessa propriedade rural, vocês mostram aí para a gente ver como que está organizado tudo. A fazenda tem uma equipe de profissionais que cuidam da parte técnica, como agrônomos, veterinários, consultores, porém elas também fazem questão de estar de olho em tudo. Essa safra, como vai colhendo soja e plantando milho, ela tem muito percevejo. O percevejo ele vai migrando de uma área para outra. E aí nós temos que fazer o controle do percevejo diariamente. Aí com a botina no pé, vocês saem rodando aí. Saem rodando procurando percevejo e agora procurando cigarrinha. Depois de conhecer a parte da lavoura, vamos para uma das áreas com pecuária, que tem o foco em melhoramento animal e qualidade da carne. Nesse piquete que a gente está visitando, conhecendo aqui da propriedade rural, tem 69 cabeças de gado que é cruzado, né? Como que está o desenvolvimento da boiada aqui, Ingrid? Então, essas novilhas a gente dá 1,5 kg de proteico por dia e aí nós estamos engordando elas para exportação. E aí nós vamos mandar para o frigorífico para exportação. O que demonstra que a propriedade investe bastante, né? O que a gente falou lá atrás, em tecnologias, né? Para ter bons resultados. Sim, investe bastante em tecnologia, na alimentação, no pasto também. Na prática, tem 3 anos que as meninas estão no comando do negócio, realizando assim a sucessão familiar. O consultor da fazenda explica que o trabalho realizado na propriedade demonstra o leque de oportunidades que o agronegócio oferece para aqueles que estão dispostos a encarar os desafios. Falando deste case em especial, eu gosto muito de ressaltar, isso é um diálogo que a gente tem no seio familiar, que é a possibilidade de trabalhar a questão da sucessão familiar e da inserção da mulher no negócio, especialmente no business deste case, tá? Então, assim, a fazenda ela é tocada realmente pelas 3 meninas, pelas filhas. Então, assim, é uma situação em que elas não precisam se fantasiar, se transfigurar de um personagem, elas exercem a sua feminilidade, conseguem estabelecer uma hierarquia muito firme junto aos funcionários, delegando funções, cobrando resultados. Então, assim, e tem que aprender a fazer isso, porque o negócio é delas. Então, assim, como oportunidade, neste case, é exatamente aprender a ser gestora do próprio negócio. São as oportunidades do agro que motivam as jovens. Tá vendo as imagens de drone? Adivinha quem está no controle, pilotando o aparelho? A Rafaela, um pouco tímida para falar na TV, com um jeitinho consegui um dedinho de prosa boa com ela. E há quanto tempo que você está pilotando assim, que você está com essa prática? Na verdade, não tem muito tempo. Eu resolvi comprar um drone, peguei na internet, comprei e aprendi na prática. E aí mesmo isso é curiosidade ou é para acompanhar a área da fazenda? Como é? Mas por curiosidade, acaba ajudando também, né? Fazer filmagem da fazenda, por hobby mesmo. Entendi. Acaba sendo a tecnologia também, né? Sim, acaba sendo uma tecnologia que... é útil para a fazenda. É útil. Entes ligados ao agronegócio estão sempre buscando o direcionamento para a educação no campo, ensinando e capacitando jovens que desejam se destacar no setor. Hoje o agro é o setor que mais inova após a medicina, é o segundo setor que mais tem inovação tecnológica.
Essas inovações tecnológicas têm aberto um campo e um mercado de trabalho gigantesco para os jovens, coisa que até pouco tempo atrás, há uns 10 anos, era muito pouco jovem inserido no campo. É muito importante que os filhos de produtores estejam participando e estejam inseridos na propriedade. Por isso, o Sindicato Rural de Campo Grande, assim como outros entes ligados ao agro, tem buscado a parte de educação, para trazer esse jovem para que ele possa entender um pouco do que é o agro. Para as personagens da nossa reportagem especial, nós desejamos ainda mais sucesso nesta caminhada com o agro. Em busca de impulsionar a cadeia produtiva da ovinocultura, a ISE, Instituto de Zootecnia, unidade de Nova Odessa, em São Paulo, realiza pesquisas para mensurar a eficiência alimentar dos animais. Reportagem de Gustavo D'Angelo. Desde 2015, pesquisadores do ISE de Nova Odessa realizam pesquisas com ovinos, utilizando coxos eletrônicos que monitoram os animais em tempo integral, dando os resultados de quanto recebeu de alimento, do peso final, entre outras informações importantes para o produtor. Bom, as pesquisas com os coxos eletrônicos de medição de consumo aqui no Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, com os ovinos, iniciaram em 2015 com a intenção de se calcular os animais mais eficientes. Então, se trabalha com pesquisas na área de eficiência alimentar, principalmente visando a característica de consumo alimentar residual, que seria uma característica que seleciona os animais que ganham o mesmo peso, comendo menos, ingerindo menos alimento. E já conseguimos desenvolver então e selecionar animais de diversos grupos genéticos, diversas raças como santinês, texel, dorper, animais mestiços, santinês com dorper, de diversos graus de sangue. E assim a gente vai selecionando esses animais, que é uma característica de média alta herdabilidade. Então essa característica, quando os animais são selecionados, é passada para os seus descendentes e cada vez o produtor vai tendo animais mais eficientes em relação ao consumo alimentar residual. Segundo o pesquisador, a eficiência alimentar para animais em confinamentos é muito valorizada pelos criadores de ovinos de corte, para manter rentabilidade e qualidade no sistema produtivo, já que a alimentação representa um custo de 70% com o rebanho. A eficiência alimentar residual consegue, então, ranquear e selecionar esses animais mais eficientes, com uma diferença de até 30% a 35% em média na ingestão de alimentos. Ricardo explica que cada prova conta com a participação de 40 animais, que levam uma espécie de brinco com chip na orelha e são colocados em coxos automatizados. Uma tecnologia que visa selecionar animais que consomem menos alimentos para o mesmo ganho de peso. As provas de eficiência alimentar basicamente consistem em se manter os animais com a mesma alimentação, animais contemporâneos, com uma diferença de data de nascimento bem próximas, de mesmo sexo, de mesma raça, e esses animais permanecem pelo menos durante 15 dias em adaptação às instalações e adaptação à alimentação, e depois mais pelo menos de 45 a 60 dias em teste, recebendo alimentação à vontade, para então ser depois no final ranqueado, estimado o consumo alimentar residual, e os animais são classificados em animais mais eficientes, menos eficientes ou animais medianos. Os animais mais eficientes então são os animais que se deseja, que são os animais que comem menos, ganhando o mesmo peso. Além da avaliação que visa a qualidade da carcaça dos ovinos pelos índices de alimentação mais eficientes, o trabalho ainda contribui com o meio ambiente, selecionando animais que produzem menos dejetos. Então isso tem um impacto econômico e sustentável muito grande para os produtores, uma vez que diminui de forma impactante
na parte financeira, na parte econômica e, consequentemente, na sustentabilidade do sistema produtivo, uma vez que animais que ingerem menos alimentos também produzem menos dejetos e menos gases do efeito estufa, o que hoje é muito considerado para toda a sociedade. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Com o aumento das chuvas, o solo fica mais úmido e a incidência de algumas doenças de parasitas podem atacar o rebanho. Sobre esse assunto, eu conversei com o médico veterinário José Henrique Saraiva Borges. Nós vamos conferir novamente o que foi abordado aí durante esse bate-papo. E hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o médico veterinário José Henrique Saraiva Borges. Ele que sempre aparece aqui na tela com a gente para tratar de assuntos que são muito importantes para o setor do agro. Inclusive hoje a gente fala sobre o período das águas, que exige um pouco mais de atenção com o manejo na pecuária. Isso porque existem doenças comuns que surgem e podem acometer o rebanho, gerando prejuízo nas propriedades, além, é claro, de prejudicar a saúde do animal. Zé Henrique está aqui do meu lado, a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Está chovendo bastante, né? Principalmente aqui em Campo Grande, mas a gente acompanha em outros estados do Brasil que o volume de chuva nesse período é um pouco mais intenso. Como que isso interfere na pecuária no Brasil? Bom dia, Vinícius. Bom dia. Com o aumento das chuvas, aumenta a umidade na terra, no ambiente onde se encontram os bovinos e equinos. E com esse aumento da umidade também predispõe ao aumento de doenças e de parasitas. É nesse momento que a gente tem a famosa tristeza parasitária, bem comum, a doença causada por parasita. Então, existem controles estratégicos para evitar a doença. Porém, nesse período, normalmente quando se falham esses controles estratégicos, essas doenças aparecem. E nelas a gente pode citar os parasitas internos, que são os endoparasitas, e os externos, principalmente o carrapato, nesse período que é um período de grande desenvolvimento deles. Então, os amigos deveriam ficar bem atentos aos animais quando ficarem tristes, pararem de comer, diminuírem o ganho de peso ou produção de leite, ficarem atentos a essas doenças causadas por parasitas. Tá? Cor de mucosa muito comum, muito observada nos rebanhos de ovinos, que tem a escala de cor de mucosa que os criadores controlam bastante, e isso dá para se puxar também para o bovino. Como que faz para ter esse controle, por exemplo, do carrapato? Não dá para você exterminar ele da pastagem. Você tem forma de controlar? Tem sim. O extermínio até não é indicado no nosso país, porque existem várias doenças causadas pelo carrapato, e se a gente exterminar de uma propriedade, quando você tira esse rebanho dessa propriedade, ele fica muito suscetível a doenças na próxima propriedade. Então a gente tem que fazer um controle, por isso que o termo é controle estratégico. A Embrapa ela recomenda o controle no início das águas, seria novembro, meio das águas, que é onde a gente está agora, que a gente deveria trazer o rebanho ao mangueiro e controlar o carrapato, e no final das águas seria o controle estratégico. A gente vê aí na tela imagens também de confinamento. É um ambiente onde esse período pode ser um pouco mais propício para a doença? Ou é igual na questão de tanto confinamento quanto pastagem? No confinamento, no período seco, a gente tem muita doença respiratória em função da poeira. Nesse período, é muito comum as doenças veiculadas pelas moscas e carrapatos. Então, a gente tem que ficar mais atento à diarreia, porque os bovinos em confinamento, eles costumam beber muita água que fica acumulada no chão. Poucos sabem, mas eles preferem água quente. O bovino, se a gente tiver uma água gelada e uma quente, eles sempre vão optar pela água mais quente. Por isso que eles bebem a água do chão, a água suja, ao invés da água fresquinha que fica no bebedouro. Isso é estratégico da espécie. Então, a diarreia seria o ponto-chave na transmissão de problemas nessa época. Um outro fator é a mosca. O controle de mosca tem que ser muito bem executado nesse período, porque a mosca também veicula muitas doenças. Agora, Zé, depois que o problema aparece, a gente tem que resolver, né? Como que trata? Como que vai lá? Principalmente nesse período, porque assim, dá uma pancada de chuva, daqui a pouco chove de novo. Como que fica o trabalho do pecuarista nesse momento? Fica bastante intenso. A miese, né, as famosas bicheiras são muito comuns. Então, nesse período, a gente tem que ficar muito atento a qualquer feridinha que o bovino tiver. A gente usa remédios para evitar
a proliferação de miíase. Isso para mim é um desespero, porque eu trabalho muito com cirurgia, então nesse período eu fico muito atento à bicheira nas minhas cirurgias. E existem estratégias, a gente tem vários produtos no mercado de longa duração, e eu recomendo bastante nesse período esses produtos que duram mais de mês, o seu princípio ativo atuando no bovino seria uma estratégia para a gente evitar esses problemas tanto de carrapato quanto de moscas nesse período. Cuidado, inclusive, no trato do bezerro, né, quando nasce, por conta do umbigo e tal, né? Então, o umbigo é o principal controle que eu vejo na maternidade. Poucos também se atentam que o umbigo tem comunicação com o fígado e com a bexiga. Então, não é só um tecidozinho que está externo, que se a gente tem que jogar um veneninho, mata o bicho. A gente tem que pensar que se qualquer problema infeccioso ou de miíase, né, bicheira, no umbigo, a gente pode levar problemas para a bexiga e para o fígado, e muitas vezes essa infecção fica sistêmica e ela chega pelo sangue à articulação. Aqui no estado a gente chama muito do bezerro caruara, que são aquelas infecções que tem na articulação, que o bezerro fica manco para o resto da vida, as articulações ficam enrijecidas, duras, né? A famosa anquilose, quando não vem a óbito. E aí precisa ter todo esse cuidado. Um ponto interessante também é que na pecuária leiteira a gente também enfrenta esse tipo de problema, talvez de uma maneira até um pouco mais aguda, né? Como que é esse trabalho com a pecuária de leite? Qual que é a diferença para a pecuária de corte? A de leite é muito difícil a gente conter a lama. Nesse período, com solo muito úmido, o casco fica mais amolecido e predispõe a problemas no casco. A sola dupla, abscesso soliar, o subsoliar. Então a gente teria que ter um controle mais rigoroso no casco desses animais. Qualquer sinal de claudicação, a gente deve pegar esse animal e fazer uma limpeza, uma inspeção do casco para poder evitar que isso venha a piorar, e seria uma das principais causas de perda de bovino leiteiro, o problema no casco junto com o da mastite. Nesse período a gente tem proliferação de mosca, e a mosca é um grande veiculador de bactéria, então ela pousa numas fezes, se contamina com bactéria e vai no teto da vaca e pousa, e a bactéria entra no interior do úbre, né, no teto, e começa o processo de mastite. Ou então ela acaba a retirada do leite, o esfíncter do teto está aberto, ela deita na lama. Por isso que é muito comum, quando o animal sai da ordenha, ele vai comer, porque ele mantém-se um tempo em pé, e com isso dá tempo do esfíncter fechar nesse período. Demora para os sintomas aparecerem? Como que o pecuarista pode estar atento para ver a diferença, né? O animal estava bem ali, o que ele começa a apresentar de diferença logo que a doença começa a se instalar nele? No casco, o principal sintoma seria a manqueira. Ele começa a claudicar e progressivamente vai diminuindo a produção de leite. Na mastite, a gente tem dois tipos, a mastite clínica e a subclínica. A pior delas, em relação ao financeiro, é a subclínica. Seria aquela infecção que aumenta a quantidade de células somáticas no leite, então o leite perde qualidade, o animal chega a perder produção do leite. A principal perda de produtividade das vacas leiteiras seria a mastite subclínica. A gente não consegue ver a olho nu se tem ou não um problema. Por isso que a gente faz o controle do California Mastite Test, que é aquele CMT, que o produtor tira o leite num recipiente redondo e mistura com diluente e vê se o leite está ou não com mastite, né? Se o úbre está com mastite. Isso seria recomendado pelo menos uma vez por semana na propriedade. E a mastite clínica, a gente vê o úbre quente, dolorido, grumos no leite, seria sinais da mastite clínica. As duas são preocupantes, mas a subclínica ela é mais preocupante porque é de difícil diagnóstico se você não fizer regularmente os testes para avaliar. Existe alguma doença que surge nesse período que ela possa ser contagiosa entre os animais? Seria o problema de diarreia, principalmente. Que aí um bezerro com diarreia, ele começa a contaminar os outros bezerros. Seria, para mim, o principal problema de contaminação de rebanho
principalmente leiteiro, que a gente tem aglomeração de indivíduos num ambiente fechado, num ambiente pequeno. O controle de diarreia nesse período seria a principal objetivo de diminuir perdas de mortalidade de bezerro. Nesse caso, o ideal seria retirar esse animal do convívio com os outros no rebanho. Sim, inclusive é recomendado você manter animais por categorias, por etapas. Então, os mais novinhos juntos, depois os de tamanhos intermediários, depois os maiores. Para o animal que tem uma diarreia, um animal mais velho, que tem uma imunidade maior, não fique contaminando esses rebanhos. Se a gente for em propriedades que tem uma produção bem alta de leite, você vai ver que tem setores de crias de bezerros diferentes em relação à idade. A gente dá sempre uma atenção mais intensa para a bovinocultura, mas os equinos também estão suscetíveis a problemas durante esse período, né? Sim, inclusive tem uma ferida, um problema parasitário, que é chamado de ferida de verão, por causa dessa época, a época que chove, que seria a mosca veicula um parasita, que ele penetra na ferida ou no tecido íntegro mesmo, assim, no canto do olho, e ele começa a crescer um tecido de granulação, como é popularmente chamado de carne. Tem uma carne crescendo, seria um tecido de granulação. E essa ferida não fecha, porque não vai fechar. Ela fica por bastante tempo e ela vai aumentando de tamanho. Quanto maior ela fica, mais mosca é atraída e maior vira uma bola de neve, maior ela vai ficando. É o famoso abronema. Então, a gente tem que usar vermífugos para poder conter o crescimento dessa ferida de verão, que é muito comum no cavalo. Mas depois, com o tratamento, ela volta a fechar. Volta a fechar. Às vezes, quando cresce muito, a gente tem que tirar um pedacinho dela, fazer uma cirurgia, mas normalmente dá certo, sim. É diferente a forma de tratar o animal que tem algum problema relacionado a essas doenças que são causadas no período da água na bovinocultura para a equinocultura? Tem algum detalhe que muda na hora de fazer esse manejo? Tem. Os bezerros, eles não podem receber um vermífugo, que é a vermectina. Os potros já podem. Então, tem uma diferença que, às vezes, o criador de bovino fica com medo de dar remédios do princípio ativo a vermectinas, a vermectina para o cavalo, para o potrinho, mas não tem problema da abamectina, desculpa, eu falei errado, é a abamectina, o princípio ativo. Tá? Seria esse o principal problema. Tem relação com a alimentação também? Tem que ter um cuidado maior, uma alimentação mais balanceada para ajudar o animal a passar pelo período das águas? Toda alimentação bem feita melhora a imunidade dos animais e dos humanos também, né? Nesse período de pandemia que a gente passou, isso foi sempre ressaltado, tem que se alimentar, vitaminas, o consumo de vitaminas aumentou muito nesse período, exatamente para a gente melhorar a nossa imunidade. Então, sempre um animal desnutrido ou que tenha dificuldade na alimentação, ele é sim um animal mais suscetível a doenças e as doenças parasitárias, tanto as bacterianas, as virais e as parasitárias. Além da ferida de verão, que outro problema a gente encontra na equinocultura? O mesmo problema do bovino em relação ao umbigo. O cavalo ele é ainda mais sensível que o bovino. A gente está acostumado a tratar uma vez só o umbigo do bovino, no máximo 2. No cavalo a gente trata 4, 5 vezes por dia durante uma semana esse umbigo, porque ele é extremamente sensível a problemas no umbigo. E as diarreias em potros são muito mais sérias do que na bovinocultura. Então, os potros que pegam diarreia, que desenvolvem diarreia, eles têm uma probabilidade de morte muito maior do que a do bezerro, que já morre também quando a gente não trata desse problema. Pode surgir no cavalo também problema relacionado ao casco nesse período de água? Sim, pode. Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, a gente tem uma raça que tem um casco muito resistente à umidade, que é o famoso pantaneiro, né? Foi uma raça desenvolvida no Pantanal e eles são resistentes. Então, todos os equinos fora dessa raça, eles têm sim muitos problemas com a umidade. Isso é muito comum até em baia, que a baia não é muito limpa ou deixa lama. Os problemas de casco são muito comuns, né, em lugares úmidos.
É importante dizer para quem está acompanhando também que tem diferença na forma como a doença do casco se manifesta no bovino e no equino, né? Como que pode perceber? O equino, ele demonstra mais agudo a qualquer problema no casco. Então, qualquer lesão vinda do casco do cavalo, ele rapidamente manca. O bovino, ele segura um pouco mais, ele demora para demonstrar a dor, não só no casco, mas em todas as doenças, o bovino, ele consegue ir escondendo essa dor e quando a gente percebe, ela já está mais evoluída do que no equino, seria mais agudo a sua resposta. A gente brinca falando que o cavalo é muito sensível, é um animal grande e sensível. Realmente, ele demonstra a dor com muita mais facilidade do que no bovino. Zé, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse um recado aí de atenção para tanto quem está atuando na área da bovinocultura quanto para o pessoal que está cuidando aí dos equinos, né? A gente sabe que é o momento de passar esse recado. Quiser deixar suas redes sociais também para quem quiser entrar em contato, de repente esclarecer alguma outra dúvida, é o momento. Então, nesse período, a gente tem que ficar muito atento à proliferação de mosca. Existem vários controles estratégicos para a mosca, que ela é veiculadora de várias doenças, e as doenças causadas por parasitas. Tanto o carrapato, nessa época, desenvolve demais, quanto os vermes, né, os endoparasitas que vão proliferar. E sempre que tiver um sinal de diarreia crônica, o animal ficar triste, parar de comer, fique atento nesse período que provavelmente pode estar relacionado a essa famosa doença parasitária. Essa mensagem para parabenizar toda a equipe do Canal do Boi pelo seu aniversário, por esse tempo todo aí, promovendo o agronegócio brasileiro e agradecer pela grande parceria que nós das 7 Estrelas estabelecemos. Nos sentimos em casa com vocês e somos muito gratos pelo espaço oferecido para as 7 Estrelas. Um grande abraço a todos, parabéns pelo trabalho e continuamos juntos aí nessa trajetória de sucesso. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67998631001. No próximo bloco você vai ver que o roubo de gado em Mato Grosso do Sul apresentou redução de 46% no primeiro trimestre de 2023. O assunto é destaque, é claro que você não vai perder. Até já. Ruminar Ataque, o campeão no ataque à verminose. Produtor de leite, você sabia que a verminose gera um prejuízo de até 30% na produção leiteira? É isso aí, mas com apenas 10 centavos por vaca dia, você mantém o seu rebanho saudável e produzindo. Ruminar Ataque é um vermífugo de coxo que auxilia no controle da verminose, sem deixar resíduos, sem descarte do leite e sem manejo para as vacas. Ruminar Ataque, o campeão da lucratividade. Dia 29 de abril, sábado, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, acontece o Leilão Aras Santa Lúcia. Oferta de garanhões, éguas e cavalos castrados da raça Manga Larga Marchador. Uma tropa que vale a pena você conferir. Leilão Aras Santa Lúcia. Dia 29 de abril, sábado, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Queria parabenizar o Canal do Boi pelos 30 anos de trabalho, mostrando a produção das propriedades, mostrando o trabalho de cada produtor que produz dentro do nosso Brasil. E é isso aí, parabéns. São 9h10, horário de Brasília. Bom dia, o produtor está de volta. Eu já convido você, porque a gente vai para Sinop, no interior do Mato Grosso, conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões, hoje com a Débora Lobo, ela que já está aqui na tela. Débora, muito bom dia para você, seja bem-vinda.
Muito bom dia, Vinícius. Muito bom dia aos nossos amigos pecuaristas. E hoje eu estou aqui para falar sobre o leilão Encontro de Gerações. Será um grande dia, é nesse domingo, tá chegando a hora. E esse leilão vai reunir pecuaristas renomados e seus sucessores. A maioria do gado, cerca de 3.000 animais, foram filmados lá na região noroeste. O Encontro de Gerações é um leilão capitaneado aí pelo nosso parceiro Nando Conte, do Nelore Mocho JA, parceria de sucesso que vem aí se firmando cada vez mais. Nós também estamos com o escritório lá em Juína, o que tem fortalecido essa proximidade com o pessoal lá da região noroeste, né? E para falar um pouco mais desse leilão, quero pedir para o canal colocar na tela para a gente o lote F45, para vocês terem uma ideia dos animais que vêm para leilão. Esse leilão aí, além da participação do Nando Conte, que vem aí capitaneando esse leilão, tem também a participação de criadores como a família Rosolim, o seu Edson, os seus filhos que estão ali na lida todos os dias. Tem também a participação da família Piovesan, do Getúlio Piovesan, que estão aí também disponibilizando animais para valorizar. E a região noroeste, que é muito conhecida aí pelos seus animais, pelo gado, pelos seus criatórios, né? Tá na tela aí o lote F45. Esse lote aí tem 305 quilos, os animais com 305 quilos, e é um lote bem padronizado, como a gente consegue observar aí nesse momento, né? Dá para perceber aí a padronização desses animais. O leilão é no domingo, a partir das 13 horas, a transmissão é do Agrocanal e você tem que ficar ligadinho com a gente, que tem muitas ofertas, boas oportunidades aí, vindo aí da região noroeste. Quero pedir para o canal colocar também o lote Y17, canal. Põe para a gente aí, para o pessoal seguir com a gente, conferir os animais que estarão disponibilizados. Enquanto o canal coloca o lote Y17, eu quero convidar você, amigo criador, para conhecer as redes sociais. Você que não segue ainda, siga as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, Facebook, YouTube e também o nosso site e o nosso aplicativo. Lá no site você consegue conferir não só esses lotes que nós estamos mostrando aqui agora, mas também todos os lotes que estarão disponíveis nesse leilão, as datas, horários, não só desse, como dos outros eventos também realizados aqui pela Ricardo Nicolau Leilões. Esse lote aí, o Y17, ele está com um peso aí de 302 quilos, está a 12 quilômetros de Cotriguaçu. Pessoal da região noroeste aí, tem esse lote disponível, 12 km de Cotriguaçu. Queria pedir também para colocar o lote F50. Põe na tela, canal, para a gente, por favor. Enquanto o canal põe na tela, eu queria mandar um abraço, então, para o Nando Conte, Nelore Mocho, JA. Daqui uns dias tem leilão vindo com a gente, são 40 anos de seleção. Quero mandar um abraço também aí para a família Piovesan, que está sempre com a gente também, colocando os seus animais, que são extra de bom, para a gente poder fazer bons negócios. E mandar um abraço para a família Rosolim, eu estive por lá também, conferi a mexida da fazenda e explica toda a qualidade que eles têm por lá também. O lote F50, ele está com um peso médio de 234 quilos e está a 140 quilômetros de Juara. Esse lote que a gente está conferindo na tela agora. Vou pedir para o canal também colocar para a gente aí agora o lote F48. O lote F48 é 256 quilos e também está ali pertinho, viu? Está 70 km de Juara, 70 quilômetros de Juara. Atenção, criadores de Juara, olha a oportunidade na tela. Tem muita coisa, muito gado bom filmado lá em Juara, em toda a região. Tem Cotriguaçu, Juara, Alta Floresta, Nova Monte Verde. Tem a qualidade desses animais está excelente e você, criador, não pode perder. Então é nesse domingo, dia 30 de abril, Encontro de Gerações. É os tradicionais que vêm aí trazendo seus sucessores, fazendo aí o melhoramento desses gados, desses animais, para levar aí para a sua fazenda, tá bom? Quero pedir para o canal aí também o lote F49, que também está ali em Juara, viu? É um lote de 240 quilos,
está aí a cerca também de 70 quilômetros de Juara. Vamos falar agora com o pessoal de Alta Floresta? Vamos chamar os animais, então, que estão na região de Alta Floresta. Lote L12, canal. O L12 é um lote aí de 90 machos, tem aí 240 quilos e está a 95 quilômetros de Alta Floresta. Olha isso, olha que belezura esse gado. Olha que coisa bonita de ver, padronizadinho, muito bonito, viu? Eu quero então reforçar o convite para você que está aí na região noroeste, no extremo norte do estado, para todos os criadores aqui da região, que não pode perder essa oportunidade. É no domingo agora, é 30 de abril, é leilão Encontro de Gerações, leilão que foi muito bem capitaneado aí pelo Nando Conte, está sendo acompanhado de perto pelo nosso comercial, o Anderson Gaúcho, que está com o escritório lá em Juína, acompanha ali também de Juara. Tem a turma também de Alta Floresta, o Lindomar, o Lusato. A turma da Ricardo Nicolau está toda envolvida para que você possa fazer um bom negócio. Eu tenho certeza que terão ótimas oportunidades e você com certeza fará um bom negócio neste domingo, 13 horas, transmissão do Agrocanal. Nós com certeza vamos estar por aqui esperando você, amigo criador, e vai ser um dia de um grande evento. Será muito importante a sua participação. E antes de encerrar a nossa participação de hoje, eu quero convidar também para o dia 7/5, 7 de maio. Tem leilão de touros e fêmeas Nelore PO da Terra Nobre Agropecuária. O canal tem um pool de imagem aí que eu queria pedir para rodar. Eu também estive lá pela Terra Nobre, que é lá na região de Nobles, e a tourama tá bruta, tá bonita, é um touro manso, são umas fêmeas também ajeitada, viu? Não dá para perder essa oportunidade. Olha aí na tela. Dá para você conferir já essas oportunidades. Então, no dia 7 de maio, leilão de touros e fêmeas Terra Nobre, Nelore PO, viu? Transmissão também pelo Agrocanal. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer essa participação aqui no canal. Vinícius, muito obrigada. E se liga então, no dia 30 agora, domingo, é Encontro de Gerações, é Nando Conte, é escritório da Ricardo Nicolau em Juína, a turma toda aqui da Ricardo Nicolau e muita gente boa envolvida, viu? Muito obrigada. Valeu, Débora, obrigado pela sua participação, um abraço para você, para todo o pessoal aí da Ricardo Nicolau Leilões. São bons negócios e é claro que você já sabe que para acompanhar tem que estar ligado aqui no canal do Boi, também lá no nosso portal, conferindo a nossa agenda de leilões completa. Só digitar canaldoboi.com que você fica por dentro aí de toda a programação de eventos. O roubo de gado em Mato Grosso do Sul teve redução de 46% no primeiro trimestre de 2023. A nossa equipe conversou com o delegado titular da Deleagro, a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato, no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. O assunto a partir de agora são os crimes rurais, em especial o abigeato. Eu estou com o Matheus Zampieri, que é delegado titular da Deleagro, e nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre este assunto. Zampieri, quais são os números que vocês têm aí em relação a esses crimes, né? A atuação da Deleagro reduziu, como está? Olá. Bom, a Deleagro tem atuado desde setembro de 2021, que foi a inauguração dela. Então, a partir desse momento, nós começamos a compilar os dados e temos verificado que houve, sim, uma diminuição significativa no número de crimes de abigeato nesse período. Nós, no primeiro trimestre de 2023, nós já identificamos uma redução de 46% no número desse tipo de furto, né, que é o furto abigeato. E por que isso tem ocorrido? A gente procura ver os números e entender o que chegou, nos levou até lá. Uma atuação firme não só da Deleagro, mas principalmente de todas as forças em conjunto, as delegacias locais, a Polícia Militar, a Patrulha Rural, a PRF, o nosso setor de inteligência, trocando informações com essas outras unidades, tem nos trazido suporte suficiente para a gente mapear, identificar os autores e efetuar as prisões. Desde a inauguração da Deleagro, nós já prendemos 3 quadrilhas responsáveis por abigeato aqui no estado e houve uma redução significativa a cada uma dessas prisões. E a mais recente foi agora, no final de semana, primeira quinzena, de abril, onde nós prendemos 3 autores na região de Cacilândia, que eram responsáveis por roubos com cárcere privado. E com a prisão desses autores, nós esperamos que não tenha mais nenhum registro desse tipo de ocorrência naquela região.
Delegado, e qual é a orientação que você repassa aí para o produtor rural, né? Como agir, como tentar aí escapar aí dessa situação, né? Que a gente sabe que hoje os crimes não estão apenas nos grandes centros, mas também nas propriedades. Sem dúvida, o crime tem migrado para o campo. O criminoso busca oportunidade, busca facilidade e no momento em que ele vê que na cidade as pessoas estão se cuidando mais, estão criando anteparos para evitar que os crimes ocorram, ele começa a migrar para as propriedades rurais, seja por furto de sede de fazenda, furto de equipamentos, seja para os crimes, os golpes, crimes de estelionato. Nós temos visto determinados estelionatos que só ocorriam na cidade, como era aquele velho golpe da venda do carro, onde tem um golpista que está intermediando e nenhuma das partes sabe. Hoje nós já estamos vendo esse golpe na venda de gado, onde um golpista se passa por um vendedor de gado e consegue ludibriar o comprador e faz com que ele deposite um valor e o gado não existe. Então, o produtor rural, o homem do campo, tem que se atualizar, tem que levar sua propriedade para o século XXI, tem que investir não só em equipamentos, mas em mudança de hábitos no dia a dia, com seus funcionários. A Deleagro lançou uma cartilha de dicas de segurança no campo. Essa cartilha está disponível no site da Polícia Civil para ser baixada em formato PDF. Está nas nossas redes sociais também. E lá nós temos dicas assim das mais variadas, desde a segurança da propriedade, segurança dos equipamentos, segurança na contratação de funcionários, segurança nos negócios. Então são vários âmbitos que a pessoa deve começar a mudar a sua cultura, mudar o dia a dia para fazer a sua parte na prevenção para que ele não seja a próxima vítima de um crime, né? Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Destaques importantes, então, para manter a segurança aí no campo, né? De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil no quadro Agroclima com a Júlia Marques. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos de casa. Nesta quinta-feira, a expectativa é de tempo instável em boa parte do centro-sul do país. Mas vale ressaltar que essa chuva será irregular e que, de modo geral, não deve atrapalhar o andamento das atividades de plantio do safrinha, colheita do café e corte e moagem da cana-de-açúcar. Os volumes tendem a ser um pouco mais expressivos entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e o leste de Minas, tudo por conta da chegada da frente fria. Enquanto isso, uma massa de ar seco avança e já garante o tempo mais firme em boa parte do sul e no sul de Mato Grosso do Sul. O sol vai predominar mais uma vez também em partes da região nordestina, com destaque para a Bahia, que segue ali enfrentando déficit hídrico e aumento dos incêndios. A chuva só deve cair onde já tem chovido em excesso, que é o caso da faixa norte, por conta da zona de convergência intertropical, que pode provocar volumes de até 80 milímetros no noroeste do Pará e partes ali do Amapá, não se descartando o risco de algum transtorno. Quanto às temperaturas, máxima hoje de 22 graus em Curitiba, 33 em Vitória e Cuiabá, 28 em Natal e 31 graus em Belém. E olha só, Vinícius, já que estamos falando de temperaturas, na cidade de Pires Ferreira, no estado do Ceará, a máxima segue elevada, mesmo com a condição ali de chuva, o que garante a sensação de tempo abafado. De modo geral, são esperadas pancadas intercaladas com períodos de melhoria, o que, apesar de atrapalhar, não deve paralisar por completo as atividades em campo. Vinícius, volto com você. Valeu, Juliana, obrigado pela sua participação. E agora é hora de saber como funciona a compra programada da Jeremy Pasto, empresa parceira do Canal do Boi que trabalha com sementes forrageiras e a semeadora VDTEC. Vamos conferir as informações com o engenheiro agrônomo Daniel Diraimo. Olá! Ao longo dessa semana, eu venho trazendo para vocês oportunidades de negócio, falando um pouco sobre as nossas apresentações de semente select, semente graftada, pecuária, agricultura, né? Independente do seu sistema produtivo, a Jeremy Pasto tem um portfólio de cultivares e de apresentações de semente que realmente encaixa no sistema para que você consiga aumentar a produtividade, aumentar o seu potencial produtivo
E também a gente vem destacando, né, o compra programada, oportunidade de negócio, além de produto de qualidade, a melhor condição comercial em preço e prazo dessa próxima safra durante o compra programada, principalmente na próxima semana. Mas eu também venho destacar a VDTEC, ou as VDTEC, os modelos de semeadoras. Então o produtor, na hora de fazer uma boa distribuição, na hora de fazer a implantação da sua pastagem ou de um sistema de integração lavoura-pecuária, de um sistema de sobressemeadura em área de soja, ele tem a oportunidade de trabalhar com equipamento com precisão, com qualidade na hora da boa distribuição, para garantir uma perfeita distribuição e o bom stand na formação da sua pastagem, que é fundamental para o pecuarista. Ainda proporciona a oportunidade da economia de uma operação por fazer a distribuição da semente e a incorporação de forma simultânea na agricultura, na barra de pulverizador ou junto com a semeadora de milho, fazendo consórcio de milho safrinha com braquiária. Então, da mesma maneira que a Germpaz disponibiliza para vocês oportunidade de apresentações, tipos de sementes diferentes para se encaixar no melhor modelo de seu sistema produtivo, também dispomos de modelos diferentes de VDTEC que melhor vão se encaixar aí no seu sistema, se é pecuária, se é agricultura, para que realmente você consiga fazer uma boa distribuição, otimizar o seu sistema e garantir o investimento feito numa boa semente para que ela realmente traga, né, o resultado esperado ou o resultado que você venha buscar. E também, durante a próxima semana, durante a AgriShow, de 1 a 5 de maio, nós estaremos em Ribeirão Preto, no nosso stand, aguardando a sua visita para mostrar não só as nossas sementes, mas também os modelos de VDTEC, junto com você discutir e entender qual é o melhor modelo de equipamento para o seu sistema produtivo. E não só para quem vai estar presente na AgriShow, mas para todos os produtores, em qualquer lugar do Brasil, entre em contato com os nossos consultores, que essas condições disponíveis na AgriShow vão estar disponíveis para toda a nossa força de venda, para toda a nossa equipe. E para você lojista, para você representante que queira levar além da semente também as VDTECs aí para a sua região, para os seus clientes, é um momento oportuno de entrar em contato com os nossos consultores, com os nossos supervisores de venda para fazer com certeza o melhor negócio da próxima safra. Conto com vocês e aguardo vocês lá no nosso stand ou então a sua ligação. Bom dia, produtora, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta a partir das 8 horas, horário de Brasília. E a edição de hoje, daqui a pouquinho, já vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Você ainda nos acompanha pelas mídias sociais, portal canaldoboi.com, no aplicativo SBA Play e pelo Instagram, @canaldoboi. Excelente quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Acorda que o galo já...